Shalom a todos. Nesse vídeo eu queria explorar com vocês e entendermos o que é esse local chamado Egito, que nós chamamos em hebraico de Mitzrayim. Que local é esse? Por que que esse local ele é muito mencionado, né? E por que que, veja, no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, nós temos o início da criação do mundo. Já no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, nós temos a criação de uma nação. Por que que essa nação saiu exatamente do Egito, né? E eu quero trazer para vocês que o que está na Torá, que nós iniciamos, né, as parashot que nós iniciamos do livro de Êxodo, o que está na Torá está diretamente relacionado com a nossa geração. Mas para isso eu queria que vocês entendessem o conceito de Egito, né? Porque veja, né, o Egito vai ser muito mencionado dentro da Bíblia. E vai ser um local que traz uma perspectiva de salvação da fome, né? Nós vamos ver aqui versículos que trazem exatamente esse ponto. Porém, nós somos proibidos de voltar ao Egito e de trazer as suas práticas. Mas qual que é o ponto aqui, né? Vamos lá. Nós estamos caminhando na perspectiva de um rabino chamado Francis Nataf. Ele é chamado de Rabino Nataf, né? Ele vai trazer uns questionamentos sobre o que é o Egito. Ele fala assim: o que a Torá nos diz sobre a entidade geográfica que chamamos de Egito? Em primeiro lugar, o Egito funciona como um refúgio econômico para aqueles que vivem ao seu redor. Tanto Avraham quanto Yaakov vão para o Egito quando enfrentam a fome. Então, nós temos dois patriarcas lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10 e Gênesis capítulo 46, versículo 6, que quando estão enfrentando a fome, eles vão para o Egito. Yitzhak teria feito o mesmo se não tivesse sido proibido por um mandamento divino especial. Isso é Gênesis 26, versículo 1 e 2. Ou seja, se o Eterno não tivesse proibido Yitzhak de descer ao Egito, nós teríamos 3 patriarcas que desceriam ao Egito. E todos eles para se salvar da fome, né? Gravem isso. Além disso, lemos que outras nações também iam ao Egito em busca de sustento em tempos de fome, né? Lá em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 57. Mesmo que não soubéssemos mais nada, essas passagens nos mostram imediatamente que, mesmo quando o resto da região está sofrendo com seca, o Egito é de alguma forma poupado. Vejam isso. De fato, a fidelidade e a abundância da agricultura egípcia são ainda mais destacadas por suas descrições na Torá. A primeira referência logo no início do livro de Bereshit, que compara o Egito ao jardim de Deus. Vejam isso, né? No Sefer Bereshit, no capítulo 13, Gênesis capítulo 13, versículo 10, o Egito é comparado ao jardim de Deus. De certa perspectiva, esta terra é idílica. A base para essa perspectiva é explicada mais detalhadamente no livro de Devarim, onde lemos que a agricultura egípcia não exige muito esforço físico. Isso lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Ou seja, a terra do Egito era uma terra que não precisava ter muito esforço para fazer as árvores brotarem, os frutos brotarem, né? Nós lemos que havia um grande rio, o rio Nilo, que passava e banhava todo o Egito, então era muito frutífero. Outra referência ainda nos diz que panelas cheias de carne estavam disponíveis até mesmo para os escravos, né? Isso é Êxodo capítulo 16, versículo 3. Consequentemente, a terra não só é fácil de cultivar, como também produz grande abundância, né? E agora nós vamos entender, né? Por que que esse local ele vai ser abundante, né? Vejam, né?
Numa perspectiva Pshat, numa perspectiva literal, o Egito ele era um local, né, que estava localizado na beira de um rio e fazia com que o terreno seja próspero, né? Tudo era próspero. Mas a gente vai caminhar numa perspectiva mais espiritual do assunto. Veja, durante muito tempo em que Abraham ele está caminhando com sua família, né, sendo peregrino, né, saindo de Ur dos Caldeus, a Torá menciona ele, Abraham, Sará e seu sobrinho Ló, né? Até que chega um momento em que Lot ele olha para essa terra, né? E a terra chama a atenção pelo que ela poderia produzir, né? Essa terra que ele vai olhar é Sidom e Amorá. E depois disso, Lot não é mais visto com Abraham nas citações, porque a riqueza daquela terra chama a atenção dele. Porém, nós sabemos que ele ainda se manteve, né, dentro de determinadas perspectivas, um justo aonde ele estava. Mas vejam isso, né? Por que o Egito ele chama tanta atenção? Nós vamos perceber, numa perspectiva espiritual, que o Egito ele também é trazido pelos rabinos como o império do mal. Exatamente assim. O faraó, ele era, num sentido espiritual da interpretação dos rabinos, o chefe do mal. E ali as idolatrias, né, os sheidim, os demônios, que ali eram adorados. E qual era a forma em que esse império do mal fazia com que essas pessoas o servissem? Através desse Mitzrayim, desse Egito. No Egito, o povo de Israel recebe uma enorme carga de trabalho. Eles são exatamente como fala o Rebbe de Lubavitch, eles são convencidos, né, a trabalhar naquele local. O Rebbe de Lubavitch ele comenta que a forma como o faraó enganou o povo de Israel foi muito simples. Ele primeiro disse: me ajudem a construir esses locais. E o próprio faraó, no começo, pegava a enxada, pegava os blocos, e depois de um tempo ele parou de ir até os locais de construção, e depois de um tempo ele colocou capatazes para chicotear o povo de Israel. Então, na primeira perspectiva, o Egito ele chama a sua atenção pela sua prosperidade, aquilo que ele pode lhe fornecer nesse momento, né? Ou seja, um rápido recurso, ou seja, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma vida próspera. Mas isso é o modus operandi desse império do mal. Existe uma outra obra que vai explicar para a gente muito bem essa perspectiva que eu vou trazer para vocês, da autora Aviva Gottlieb Zomberg, né? Veja o que essa doutora Aviva ela comenta. Na literatura midrástica, o clima do Egito é de não saber, não ver, não ouvir e não falar. Ou seja, no Egito, pelo excesso de trabalho, a pessoa não sabe, não vê, não ouve e não fala. Concebido em termos místicos, o Egito é o local de Metzarim, porque essa palavra Egito, Mitzrayim, você também pode ler Metzarim, que quer dizer estreitos. É o conceito de um lugar apertado, ou que faz você ser apertado, né? É como se você fosse jogado em um buraco, só que esse buraco você não consegue se mexer, você não consegue nem ir para cima e nem para baixo, você está totalmente entalado. É o conceito de estreito que está sendo apresentado aqui.
nos quais as possibilidades de memória, comunicação e compreensão são limitadas. Aqui, até a respiração se torna congestionada. O impacto da escravidão afeta os ritmos de vida dos sofredores. Então, olha o ponto em que nós estamos chegando aqui. Esse local, que é o império do mal, ele tem o objetivo de fazer com que o ser humano ele se dedique totalmente ao ganho monetário, ao que ele vai adquirir naquele momento em que ele trabalhar. Ele vai conquistar dinheiro, ele vai conquistar mais dinheiro, e ele vai trabalhar mais, e ele vai estar nesse círculo vicioso que vai fazer com que ele esteja nesse estreito. E na sua vida espiritual, ele não vai saber, não vai ver, não vai ouvir e não vai falar, porque esse é o objetivo desse império do mal. E isso é muito representado na nossa geração, que nós vemos que o trabalho ele se torna cada vez maior, esquecendo que quem envia o sustento é o Criador dos céus e da terra, e então a pessoa se dedica somente ao trabalho e entende, na perspectiva dela, que a força dos seus braços e das suas pernas é o que envia sustento. Quando, na verdade, nós sabemos que é Hashem que envia o sustento. Mas o Egito, ele quer que você pense que é você que está trazendo o sustento. Então você precisa trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Veja, você, ao invés de orar, ao invés de estudar, vá trabalhar, porque você vai ser próspero. Ao invés de fazer uma bondade, você dar um pouco do seu dinheiro que você ganhou, não, vá trabalhar e seja rico. Esse é o objetivo do Egito, esse é o objetivo desse império do mal. Fazer com que as pessoas estejam totalmente ocupadas nesse mundo e com que as coisas que são vão ficar nesse mundo. Então essa perspectiva que eu queria trazer para vocês, dessa palavra Egito, essa perspectiva desse mundo, é que você não deve se prender somente ao trabalho, né? Com certeza você deve ter a sua profissão, porque o Eterno nos ensina que vai abençoar a obra de nossas mãos, ou seja, precisa estar fazendo alguma coisa para que Hashem abençoe. Mas você não deve ter na sua mente que é o seu braço, que é a sua força, que é o seu trabalho que está trazendo um sustento. Você deve ter a confiança no seu coração e a fé que é Hashem que está trazendo um sustento. E então você não vai estar nesse estreito. Você vai conseguir saber, ver, ouvir e falar. E vai conseguir progredir espiritualmente, que é o mais importante. E esse é o ponto do qual o nosso Messias Yeshua ele fala sobre um rico não conseguir entrar nos céus. Por quê? Porque a sua mente está totalmente travada no ganhar, na riqueza, no que esse Egito pode oferecer. Enquanto aqueles que são servos do nosso Messias Yeshua estão totalmente focados no outro mundo, onde não a traça e a ferrugem não consomem, onde ladrões não minam e nem roubam. Esse é o contexto que eu queria trabalhar com vocês hoje. Espero que tenha abençoado a vida de todos vocês que estão ouvindo esse estudo. Shalom, shalom e até a próxima.